Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui e obviamente de interesse cristão. Agradecendo a intercessão e a colaboração de todos vocês em divulgar todo esse conteúdo, como também favorecer esse ministério que é o Ministério da Palavra. Lembrando que os meus esforços aqui como pastor e como teólogo visa amparar a Igreja de Cristo com a fé legítima, com a fé que salva, que está trabalhada, definida e confirmada no messianismo de Jesus. Deus abençoe todos aqueles que sempre nos acompanham aqui. Hoje o tema é um tema muito importantíssimo, eu vou direto ao assunto porque tem muitos detalhes aqui importantes para serem tratados e eu chamo a sua atenção porque eu acredito que muita coisa que a gente vem falando aqui pelo canal, poucas mídias cristãs e evangélicas se pontificam a falar. Eu não falo isso aqui para engrandecer o nosso trabalho aqui, pelo contrário, mas para deixar claro aí para vocês, ou servir de alerta para vocês, como que essas informações, elas estão tão próximas e acessíveis pelas pessoas, mas ao mesmo tempo controladas pelas instituições, e mais especificamente a igreja. Então isso aqui que eu vou falar, já tratei em pregação, e são dados que há muito tempo estão disponíveis para serem acessados, e também investigados e não foi feito. Então eu vou tentar trabalhar aqui rapidamente, porque vocês sabem que o vídeo sempre é longo. E o tema hoje aqui é, abre aspas, Vaticano criou o Islã. Os meus propósitos aqui hoje é fazermos os apontamentos escatológicos, bíblicos, desse fator, porque é profético, e está descrito na quinta trombeta. E ali dentro do anunciamento dessa quinta trombeta, existem ali certos seres malignos, cuja combinação e descrição tem por única função causar dor à humanidade. Anota isso, causar dor à humanidade. Eles existem com essa finalidade. E nós vamos entrar no mérito exatamente da questão escatológica. E com esses propósitos, nós temos objetivos também aqui específicos, tá? Que também é trazemos fatos que comprovam isso, que essa profecia se cumpriu. Mais especificamente que o Vaticano criou o Islã com objetivos políticos de ser um instrumento de perseguição não só contra judeus, como também cristãos ortodoxos, que é aquilo que a gente vem tratando pelo Pacto de Lausanne, e há muitas coisas para se falar em torno disso, de como compromete Roma e Vaticano, ok? Bom, uma fé sob consulta, é o que, na verdade, a gente vem testemunhando para vocês aqui. E quando entramos no mérito da escatologia, a importância desses pré-anunciamentos feitos por Jesus, na medida em que eles avançam e progridem, eles legitimam o messianismo de Jesus, que quer dizer que reforçam mais ainda que é Ele, tá? Que o Cristo se fez Jesus, e que a abrangência desses cumprimentos e perfeição de execução não atinge só a vida dele, a morte dele como a ressurreição dele, como também a vinda dele. Aí é o resultado final de toda a obra que ele, na verdade, executou com esse fim de ser glorificado. Então, cada anunciamento que nós fazemos, que prova cumprimento, que prova fatos, Jesus ele é elevado e glorificado nisso, ok? Então, o que nós vamos tratar hoje aqui se trata exatamente disso, de uma glória escatológica no messianismo específico de Jesus. Bom, nessa quinta trombeta, aí é o interesse de nós tratarmos esse tema com você, para falarmos sobre o Islã, Vaticano e os fatos da nova ordem mundial. Na quinta trombeta existe ali, simbolicamente, a descrição de um ciclo formado por uma quinta etapa, por isso quinta trombeta, do sétimo selo. Eu não vou entrar no mérito dessa linha cronológica de tempo, porque existe realmente selos, trombetas e cálices, uma ordem cronológica de tempo para serem estudadas por vocês. Eu não vou poder porque meu tempo é curto aqui, tá? Mas a quinta trombeta, ela é uma etapa que sai do sétimo selo, da abertura do sétimo selo, ou seja, de anunciamentos futuros que devem se cumprir, ok? Dentro dessa abertura de sétimo selo e anunciamento da quinta etapa, ali se introduz uma série de ações
como toda escatologia, que está precedida por uma destruição avassaladora, por resultado e consequência disso, da rejeição da humanidade em relação à redenção de Cristo. Lembra que eu tenho dito a vocês que aí entra o termo jurídico, de como Deus vai administrar o plano do juízo nos homens e na ordem humana, que Deus não tem uma tabela periódica de destruição em mãos, que eu quero dizer que ele não se dedica a fazer cumprir maldades. Ele não é o executor do plano, ele não é o executor da morte, ele não é o autor da morte, ele é o autor da vida, diz as Escrituras, tá? Então todos esses anunciamentos escatológicos que definem juízo direcionado à sociedade ímpia, tá? A forma de Deus implementar juízo com a humanidade não é executando a tabela do juízo, é deixando de livrar os homens daqueles que estão à frente disso, tá bom? Então, o termo jurídico é: não há graça, não há misericórdia, não há livramento para aqueles que rejeitam Cristo e a fé. Então, por isso eles estão suscetíveis a esses eventos. Deus os entregou. É isso aí, tá? Então Deus não executa plano de morte, ele executa plano de redenção. A morte fica a critério do pecado e daqueles que estão potencializando mais ainda a corrupção, e eu me refiro aos homens. Tá? Então, quando você vai fazer o levantamento desses planos, ou desse planejamento de execução, de morte, de extermínio, de controle, você vê o homem, você enxerga pessoas, ok? Você enxerga e identifica contingências. Não existe esse duelo espiritual que todo mundo costuma aí tanto acreditar. O que existe são homens e maldades. Tome muito cuidado para não colocar na mão de Deus uma tabela de morte, porque muitos evangélicos estão fazendo isso. E é muito importante se esclarecer que todos os selos abertos, como também as trombetas, como também os cálices da ira, são anunciamentos previstos que estão precedidos por essa infelicidade, por esse detalhe. A sociedade assumiu ser governada por homens maldosos quando rejeitou Cristo, tá bom? Então, dentro dessa quinta etapa, ou quinta trombeta, especificamente aí é o tema que nos interessa, existe ali uma predição que vem simbolicamente descrita por gafanhotos demoníacos, mas com detalhes que nos interessam aqui na interpretação. Bem, eles são soltos do abismo e trazem configurações e descrições de um exército. Essas descrições revelam que eles estão formatados dentro de um quadro que envolve cavalos de guerra, seus rostos são como o de homens, cabelos de mulheres e dentes de leões, coroas parecendo ouro e asas que faziam barulhos como carros e cavalos. Com poder instintivo, atormentavam os homens por certo período, que isso não interessa para nós agora. As descrições, dentro de uma interpretação histórica e também simbólica, define ser o maometismo, ok? Essas descrições e essa predição define que existiria um surto e uma propagação do islamismo no mundo, que isso já aconteceu, que um dia seria introduzido isso dentro de um mundo que algum tempo, algum dia foi cristão, tá? Então a predição, ela prevê a islamização do mundo. Então em que escala isso está? Obviamente aí precisa ser tratado num outro vídeo. O que nos interessa, e aí entra o tema da geopolítica, como também o tema da globalização, é que a islamização, ou esse fator de tornar o mundo islâmico, ou usar o Islã como instrumento de perseguição contra cristãos ortodoxos e contra judeus, também isso é um fator que nos interessa e é o que vai ser trabalhado hoje aqui por nós, ok? Então chama a atenção de todos vocês que existe a temática aqui escatológica, nós temos autorização para tratar esse assunto com base naquilo que Jesus preveu e ordenou, tá certo? Então é o que eu vou trabalhar com você aqui. Agora, se você acredita ou não na interpretação histórica e simbólica que eu estou trazendo aqui, independentemente disso, me perdoem,
está acontecendo. A islamização é um fator que nos preocupa e há muitos anos, para não falar décadas, isso vem sendo administrado e gerenciado por pessoas que, obviamente, talvez você não consiga identificar. Outra parte da escatologia que nós vamos usar aqui também é o que se refere à nova ordem mundial. Nova ordem mundial, ela não é um assunto de especulação para nós. Nova ordem mundial também é tema escatológico e profético, que diríamos que eu venho aqui constantemente dizendo a vocês que termos técnicos e escriturários existem para tratar esse assunto. Esses termos técnicos e bíblicos e escriturários são para tratar o assunto nova ordem mundial: anticristo, anticristos, corrupção, abominável desolação, apostasia. Todos esses termos definem o que nós temos que pensar sobre o assunto e está interligado à quinta trombeta que eu já tratei com você aqui. Ali dentro da escatologia, quando se trata sobre o anticristo e nova ordem mundial, existe esse critério que também pode ser usado para a quinta trombeta, que é uma vista panorâmica, né, de acontecimentos lineares e progressistas, como também ideológicos, tá? Que a gente vem constantemente usando isso aqui, a panorâmica dessa interpretação. Bom, então existe, né, uma transição como um progresso de uma ordem sistêmica e mundial, porque o anticristo é isso, que tem como ponto de partida o Egito, que está administrada por uma dinastia acasalada, dentro de uma classe dominante, como também administrativa e global, ok? Que toda ela trabalhou em emoldurar a sociedade dentro de uma pirâmide econômica, política, social, para manter o que é chamado hoje de monopólio colossal, cujo estrutura, a pirâmide, por isso que a maçonaria valoriza tanto isso, porque ali está a visão administrativa do poder colossal ou do monopólio deles, ok? Essa pirâmide resulta como obra final o que vai ser a nova ordem mundial, ok? Ali estão as classes, ali estão as divisões administrativas, eu falei muito sobre isso no DVD Era Digital, que vai ajudar todos vocês a entenderem e compreenderem melhor para onde estamos sendo levados. O que deixa claro, tanto a quinta trombeta, que eu vou tratar hoje aqui, como também a panorâmica histórica do que vai ser o anticristo ou a nova ordem mundial, o que interessa para nós, que nada para eles é do acaso. Nada que está acontecendo nesse momento agora, mundialmente falando, surgiu do acaso, surgiu do nada. Tudo isso é planejamento, tudo isso é organização, é protocolo. Tudo isso é um trabalho de longas décadas, para não falar de milênios, né? Porque se eu fosse fazer a panorâmica dessa ordem sistêmica e dessa dinastia que tem como ponto de partida o Egito, é uma coisa assustadora, porque eles passaram e organizaram todas as potências mundiais, foram controlando e controlam até o dia de hoje. É uma coisa assustadora e infinita o número e também os nomes das instituições, do que eles já governaram, as emancipações, as coisas que na verdade vêm acontecendo dentro desses ciclos e desses quadros que foram programados por eles. Profeticamente, na escatologia bíblica, isso está ali muito explícito em Apocalipse 13, 17 e 18, que Jesus já antecipava isso a João, um sistema operacional de estruturas políticas, como também um desenho administrativo do que seria o anticristo, para fugir da reta e daquela ideia de mística do poder. Não, tudo isso é literal. Tá? Então eu tenho prazer, obviamente, de tratar esses resultados com você, ou esses cumprimentos com você, tanto da quinta trombeta hoje, como também da visão escatológica do que será a estrutura política, econômica, religiosa, do que vai ser o anticristo, homem, como resultado final de tudo que já aconteceu dentro da história que envolve, né, essa dinastia e o seu poder administrativo. Agora eu vou entrar com você dentro de uma visão contemporânea, tá, de detalhes que, na verdade,
são fatos que comprovam isso que eu falei até agora profeticamente, dentro da escatologia, que é a nossa fé e a nossa ciência, consultar aquilo que Jesus, na verdade, ele nos orientou. Bom, a nível de domínios, de segmentos, dentro dessa esfera globalista, como também dessa visão geopolítica, há uma vista contemporânea desses resultados, e que a obra final é o déspota, é o anticristo. Há uma vista contemporânea na esfera política. E agora eu vou entrar com detalhes, obviamente interpretativos do que está acontecendo agora. É muito perceptível que existem, nesse momento agora, 3 blocos funcionando para a geopolítica que os Estados Unidos iniciou a construir. Tá? Há uma complexidade nesses 3 blocos que eu vou anunciar a vocês aqui, que eles se harmonizam. Eu vou explicar como isso, na verdade, acontece. Diríamos uma complexidade nesses 3 poderes supranacionais que estão alimentados pela geopolítica americana, como também pela liderança da ONU. Esses 3 blocos supranacionais, eles estão representados pela Rússia e a China, primeiro. O segundo, os Estados Unidos. E terceiro, o Islã. Esses 3 blocos supranacionais, eles estão alinhados e cada um para desenvolver tarefas específicas. Tá? Um na esfera militar, de armar e gerar perspectivas de guerra. Os Estados Unidos, exemplo, no campo da inteligência, de saber exatamente como organizar esses eventos, e o Islã na sua tarefa específica de fermentar as convulsões religiosas. E a gente vai explicar melhor essa situação para você daqui a pouco. Esses 3 blocos supranacionais, eles têm um eixo, um poder administrativo. Esse poder administrativo é a ONU. Nesse momento agora, ela governa estes grupos. Como seria governar esses grupos, pastor? Ela utiliza-se, né, das vantagens disso, daquilo que eles geram e criam, daquilo que eles proporcionam para a humanidade, para a história. Ela arranca vantagem para ter mais poder ainda. A ONU não existiria sem essas justificativas, que eu vou tratar daqui a pouco com você aqui, mas é muito importante agora, nesse momento, que você entenda que nós estamos numa transição, que esses 3 blocos colaboram, e a ONU, como eixo disso tudo, ela é a total beneficiária disso, ok? Bom, qual é a complexidade dessas contingências ou desses blocos supranacionais que eu vou explicar para vocês aqui, que nos interessa falar do Islã, tá? Ok? A complexidade é que esses 3 poderes, ou esses 3 blocos, eles não têm uma ideologia explicitamente definida, tá? Mas eles têm o quê? Um plano. Eles sempre demonstram um esquema de ação que se alinham diretamente para uma mesma causa, ok? Ainda que sejam nominalmente incompatíveis pelo que pregam, acreditam, fazem acreditar, todos 3 colaboram para uma mesma causa: trazer ordem mundial, ok? Aí entra a questão da ambiguidade, que eu quero exatamente tratar como complexidade. Eles divergem entre si, mas colaboram entre si. No que eles colaboram, pastor? Vamos lá que o Islã vai entrar nisso. Eles geram tendências e vícios políticos, agregam grupos, dominam massas populares pelo controle de consciência. E esse controle de consciências, ou formação e agregamento de grupos, fazem exatamente isso aqui, de que eles produzam conflitos e gerem ações justificáveis para uma ação entre si, resultante do avanço de um único poder que é transnacional e supranacional. Eles geram motivos para fazer avançar mais ainda nova ordem mundial. Então, por mais que eles divergem em certos aspectos do que propagam e acreditam, todos eles demonstram ter um plano de ação que é potencializar ou então fazer progredir ainda mais ONU, que é esse gerenciamento
internacional ou poder internacional que nós não elegemos, mas que em nome da humanidade e desses problemas assumiu autoridade internacional. Tanto que é verdade que a pandemia mostrou isso para vocês, certo ou não? Seguindo aqui no meu raciocínio ainda. Resultante de todo esse fracasso, esse plano de ação que ambos demonstram representar, elege um poder supranacional que governa em nome de toda a humanidade, até já antecipei isso, a formação de um braço corporativo de gestão global, política, econômica e religiosa, como também tecnológica, o fortalecimento e a personificação desta formação, que é o início, diríamos assim, do que é a nova ordem mundial, o fim das estatais. Agora diríamos que é a ápice do que esses blocos aqui, na verdade, estão conseguindo. Provar a incompetência dos estados e das repúblicas para garantir à ONU o que é chamado, inclusive, por todos aqueles que são especialistas no assunto, Al Gore também falou isso, um novo paradigma do poder. Então essa transição de poder que nós estamos vivendo aqui agora, que é o fim das estatais, para o mundo, ou para o novo governo que envolve visão corporativa, visão de mercado, como também visão de gerenciamento e administração política por uma entidade que não é mais republicana, porque ela não é mais vista dentro de uma era republicana, mas de um novo poder. E a ONU, dentro disso, sendo a total beneficiária. Então, senhores, é uma coisa meio que ingênua acreditar que nós não estamos sendo governados pela ONU. É uma coisa praticamente estúpida, tá? Eu digo até vocês, para aqueles que acreditam em política, que você pega aí as figuras políticas que nesse momento agora são anti-nova ordem mundial, que na medida em que eles falam que eles são patriotas e vão defender o seu país, eles precisam discursar na ONU e ir lá para manter as relações. Então isso é estúpido, é idiota acreditar que esses caras realmente vão impedir nova ordem mundial. Mas em compensação, como você vê aqui, a complexidade é um cenário montado para todo mundo acreditar que existem ideologias. As ideologias existem para enganar. O que existe é poder. E o poder está sendo entregue na mão daqueles que, obviamente, foram eleitos para isso. E a ONU foi eleita para ser a estrutura que o anticristo realmente vai governar até que se prove o contrário, ok? Então existe uma ambiguidade, que ao mesmo tempo se rivalizam, colaboram entre si. Essa ambiguidade define uma coisa: tudo é da extrema direita. Tudo é da elite global. Para você ver como é que é contraditório. Exemplo, o envolvimento das empresas que participaram do financiamento do nazismo por Hitler. Eu colei isso no DVD. Envolvimento de empresas americanas que financiaram, participaram no nazismo que ele operou. Como é que você explica? O extremo comunismo ou o nazismo, sei lá o que esse cara na verdade pode ser definido pela sua ideologia, financiado pela elite global. Como é que você explica um negócio desse? Outro detalhe da contradição dessa versão histórica: a China hackeada pela tecnologia americana. Como é que você acredita que a China poderia lutar contra os Estados Unidos se toda ela está financiada por ele, inclusive a sua tecnologia? Que quer dizer o seguinte, que se amanhã, futuramente, houver uma guerra fria, como estou prevendo, ou uma guerra mundial, como estou prevendo, eles vão se unir para fazer guerra e gerar uma outra justificativa, se entende? Aquela regra dos três: você cria o problema, divulga o problema e depois entra para solucionar o problema e administrar o problema. Os mesmos que fizeram o problema. Toda a tecnologia chinesa e americana. Um outro detalhe que eu posso até também especificar dessa ambiguidade: a privatização da guerra, que o Islã faz parte, né? E o financiamento dos conflitos, aquilo que muitos de vocês de repente até acreditavam: vamos interceder pela Palestina, vamos interceder por Israel, porque o que existe ali é problema religioso. Não, o que existe ali é problema político. Eles não querem, eles querem usar a religião como forma de cenário, cortina de fumaça. O problema que existe ali é político. Por quê? Porque as forças operacionais ali na Palestina, os rebeldes, um lado é armado pela direita, o outro lado é armado pela esquerda, para conflitarem entre si. E detalhe, aqueles que estão armando
os rebeldes ali na Palestina, entendo você, todos eles sentam na cúpula da ONU para discutir a solução e o controle dos conflitos. Entram lá como mocinhos para exatamente querer ajudar o que está acontecendo lá. Tá? Então é uma coisa assustadora isso que eu estou falando aqui. Obviamente eu estou tentando trabalhar com vocês aqui de maneira objetiva, porque o horário já avançou, mas é uma coisa estúpida, mas que a sociedade, ou poucos dela, conseguem enxergar. Tá? A gente tem a capacidade de entender e compreender isso com base naquilo que foi predito por Jesus. A minha capacidade é teológica, além de investigativa. Mas em compensação, até aqui, o que deixa claro? O que deixa claro aquilo, até eu falei no DVD, era digital, que a nova ordem mundial, tá, que toda ela está estruturada operacionalmente pela ONU, eixo, né, e demais contingências, toda ela não existiria se não houvessem razões e motivos de urgência que Al Gore mesmo definiu, né? Guerra, epidemia, e deu as descrições de circunstâncias e tragédias que a gente sabe que grande parte delas foi criada, foi divulgada, foi propagada pelos mesmos que querem solucionar. Então a ONU não seria hoje o que ela é se não houvesse nazismo, se não houvesse Segunda Guerra Mundial, se não houvesse a perseguição contra os judeus, o martírio contra os judeus, a perseguição contra cristãos. Então são um monte de problemas gerados por esse braço invisível do poder que as ações deram justificativas e as justificativas ofereceram mais poder. Bom, baseando-se nisso, existe uma parte de tudo que eu falei, que é o Islã, que surge na denúncia hoje aqui, esse paralelo novamente, Roma, CMI e ONU, tá? Cristianismo, catolicismo e islamismo, porque tudo a mesma coisa, já sempre foi controlado por eles. E lá, profeticamente, quando se prediz um surto e a propagação do maometismo no mundo, que algum dia foi cristão, que cumpriria o papel dessa estratégia de criar dor na humanidade, essa estratégia, essa organização, esses eventos que envolvem a criação do Islã ou do maometismo, a denúncia hoje aqui é que é o Vaticano. O Vaticano que profeticamente se encaixa ali em Apocalipse 17 e 18, como o oitavo rei, e a meretriz que Jesus tratou, que até geograficamente ela está muito bem localizada ali. Tá? A denúncia parte de Alberto Rivera, ex-padre jesuíta, agora eu vou entrar com dados, que afirma ter sido informado diretamente pelo cardeal Beia, padre jesuíta que serviu o Papa Pio XII. Tá? Segundo Alberto Rivera, cardeal Beia, enquanto estava no Vaticano, informou ele que foi definido em muitas reuniões no Vaticano a formação de um mecanismo que seria desenvolvido para fazer Jerusalém ser uma cidade controlada por Roma e os papas. A estratégia? Juntar os árabes, que segundo ele era uma fonte de mão de obra não explorada, e ao usar alguns árabes convertidos ao catolicismo, na época, para serem agentes de espionagem e formar uma rede de realização de plano. E qual era o plano? A criação do Islã. O plano, o Vaticano criaria um Messias para os árabes, alguém que poderia ser um grande líder de grande carisma, e que formaria um exército poderoso feito de árabes não católicos para capturar Jerusalém para os papas. Lembra aquela chave de ativação que a maçonaria usou de emancipação da segunda para a terceira fase, que é a fase institucional, que a Igreja Católica, na história se divulga, né? Que a Igreja Católica perdeu o poder para o protestantismo, perdeu o avanço pelo protestantismo. Na verdade não perdeu, ela é o protestantismo. Só mudou o quê? De nome. É a mesma coisa aqui. Ela fez com o Islã. Tá? O objetivo,
a ascensão para trocas de poderes. Mas é como eu expliquei para vocês aqui, o objetivo, o plano de criar essa estrutura, esse mecanismo reconhecido por Islã, o objetivo do Vaticano realmente era a troca de poder nominal. É isso que eu queria falar aqui, ok? Para mim não falar besteira, depois vocês me corrigirem aí. Uma destas reuniões foi contado do cardeal Auguste Beia que o indicado a ser o representante messiânico seria Maomé. É isso mesmo, senhores. Que por influência da sua primeira mulher, que se eu não me engano chamava Cajira, se eu estiver errando me perdoem, e o seu primo, o Ariquá, eu acho que é isso, Maomé foi educado como também financiado pelo Papa Gregório e também Papa Bonifácio IV a cumprir esta missão de ser o Messias dos árabes e construir o Islã, um exército militar em específico, ok? Daí que acontece, entrando na questão da denúncia do Alberto Rivera, padre jesuíta, e das informações que o cardeal passou a ele, nós fomos buscar as fontes, as documentações, e todas elas são reconhecíveis, tá? Eu não sei se nós vamos conseguir colocar para vocês aí tudo abaixo do vídeo, mas em compensação eu vou pedir ajuda de edição e a gente vai tentar fazer o máximo possível para colocar tudo isso para vocês. Mas levem em conta que é um caminho de pesquisa. As similaridades agora vocês vão entender, tá? Do que diz catolicismo e islamismo, no que diz respeito a ritos religiosos encontrados no Islã, no Alcorão, que levam a influência cultural, como também pagã, da vida religiosa ou pré-costumes do que seria hoje o catolicismo, tá? Agostinho de Hipória, inclusive, que é reconhecido como pai real do Islã, que expunha técnicas desses mercenários que foram disfarçados de islamitas para avançar poder para o Vaticano e também para os papas. E é uma coisa interessante que o pastor eu tenho também a lembrá-los aqui, de que existe uma matéria na Super Interessante que abordou exatamente a vida de Maomé, e ela chama aqui a face oculta do criador do Islã. A matéria, que é uma coisa legal vocês lerem, ela chama-se ali a verdadeira história de Maomé. E é definido ali que a biografia dos documentos que foram encontrados sobre ele demonstram e mostram mais ali um gestor público do que um profeta. Um homem muito mais interessado em querer construir um Estado democrático para o povo árabe, do que um mecanismo conhecido por Islã. E querer se passar por profeta. Ele era um religioso, tá? Mas documentos específicos da vida dele que já foram encontrados mostram que ele não tem laços e envolvimentos com essa versão do líder desse exército. O líder desse exército, tá? Que foi exposto aqui, está denunciado por um ex-padre jesuíta que afirma ter obtido essas informações do cardeal Beia, que serviu ao ao Papa Pio XII. Bom, para definir a nossa trajetória de explicações, ok? Agora vocês vão entender em que cenário cínico nós estamos, tá? Porque muitos papas beijam ao Corão. João Paulo II mesmo, quando morreu, foi encontrado ali materiais do Alcorão com ele que se subentendia que ele tinha se convertido ao Islã. O Islã é o Vaticano, o Islã é o catolicismo, o protestantismo é o Vaticano. Tudo foi criado e organizado religiosamente por essa estrutura, por esse oitavo reino, né, ou por essa meretriz, seja como for, que se alinha no intento das estruturas que formam a globalização. É fato, é um cenário cínico. E eu só estou trazendo aqui alguns detalhes importantíssimos para que vocês entendam o como é impossível que aquele cenário ali na Palestina seja modificado por aqueles que querem solucionar, porque são os mesmos que criaram essas motivações e estas ideologias e estão fermentando ainda mais estas convulsões, que daí vai poder sair uma terceira guerra mundial e há perspectivas de guerras que estão surgindo ainda mais para nós, e aí você vai entender, compreender o porquê de tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Porque nós estamos sendo governados por homens que não têm escrúpulo
e que a única coisa que, na verdade, eles querem ou sempre queriam é trazer o déspota, é trazer o anticristo. Tá aí a linha da pesquisa que você pode seguir e você vai se deparar com muitas coisas, como eu tenho aqui imagens, documentos e tudo mais que comprovam o que eu falei. A minha colaboração e desse ministério é abrir a tua mente para você compreender o mundo melhor com vista para Cristo e não para a filosofia. Senhor, Jesus está voltando e espero que a igreja esteja de pé nesse dia tão importante e tão glorioso para todos nós e como realmente foi tratado aqui, sinais não faltam para todos. O Vaticano criou o Islã e aí? Prova ao contrário. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus, espero no próximo tema colaborar com a tua fé. Deus abençoe todos. E desculpa pela minha ronquidão, um abraço a todos vocês, Deus abençoe.